Olá, eu me chamo Diana, aqui do Segredo das Plantas. Sejam bem-vindos e vamos continuar a nossa Semana da Cura pela Natureza. Hoje, o nosso assunto vai ser o diabetes. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e ative o sininho para não perder nada. Então, o que é o diabetes? É uma doença causada pela produção insuficiente ou má absorção de insulina, que é um hormônio que controla a quantidade de glicose no sangue e garante a produção de energia para o organismo. O corpo precisa desse hormônio para utilizar a glicose que obtemos através dos alimentos. A insulina quebra as moléculas de glicose, que é açúcar, para transformar em energia. Quando a pessoa tem diabetes, o organismo não fabrica insulina ou não consegue utilizar a glicose adequadamente. Então, o nível de glicose no sangue fica muito alto, causando a famosa hiperglicemia. Altas taxas de glicemia podem ocasionar sérios problemas de saúde, como complicações cardíacas, problemas nos olhos, rins e nervos. Em casos mais graves, pode levar à morte. Segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, no Brasil, tem mais de 13 milhões de pessoas vivendo com diabetes, o que representa 6,9% da população. E os números vêm aumentando. E a demora no diagnóstico traz muitas complicações. Pode ser que você ou alguém próximo tenha diabetes e sabe do que eu estou falando. O diabetes pode se apresentar de diversas formas. Basicamente, temos o diabetes tipo 1 e o tipo 2. O diabetes tipo 1 é uma doença com componente hereditário, o que significa que é herdada. Pessoas com parentes próximos que têm a doença devem ficar atentos e fazer exames regularmente para acompanhar a glicose no sangue. Em algumas pessoas, o sistema imunológico ataca as células beta, que são liberadas pelo pâncreas. Então, pouca ou nenhuma insulina é liberada para o corpo e a glicose fica no sangue ao invés de ser usada como energia. Esse é o processo que caracteriza o tipo 1 de diabetes. Ela aparece geralmente na infância ou adolescência, mas também pode ser diagnosticada em adultos. O tipo 1 atinge cerca de 5 a 10% do total de pessoas com a doença. O tratamento desse tipo de diabetes é feito com insulina diária. O diabetes tipo 2 aparece quando o organismo não consegue usar adequadamente a insulina que produz ou não produz insulina suficiente para controlar a taxa de glicemia. Ela se manifesta mais em adultos. Esse tipo está intimamente relacionado ao sobrepeso, sedentarismo, triglicerídeos elevados, hipertensão e hábitos alimentares inadequados. Cerca de 90% das pessoas com diabetes têm esse tipo e poderia ser evitado com hábitos saudáveis. O tratamento geralmente é feito com medicamento antidiabético, como o metformina. Os sintomas da doença, no geral, se caracteriza por fome frequente, sede constante, formigamento nos pés e mãos, vontade de urinar muitas vezes ao dia, fraqueza, fadiga, mudanças no humor, feridas que demoram para cicatrizar, visão embaçada, náuseas e vômito. Os fatores de risco para desenvolver a doença são pressão alta, colesterol, alterações na taxa de triglicerídeos, sobrepeso, fatores genéticos, doenças renais crônicas, ovários policísticos e o uso de medicamentos chamados corticoides.
Medicamentos como hidrocortisona, dexametasona e cortisona são medicamentos usados como anti-inflamatórios e imunossupressores, reduzindo a resposta inflamatória. Esses medicamentos, tomem cuidado, porque eles podem causar diabetes do tipo 2. E eu separei 3 plantas medicinais que vão derrubar a sua glicose e que não possuem efeitos colaterais indesejados como os medicamentos químicos. Mas antes disso, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e ative o sininho. Então vamos ao que interessa. A primeira planta é o melão de São Caetano, de nome científico Momordica charantia. Ela regula os níveis de açúcar no sangue, ajuda no tratamento do diabetes e dos triglicerídeos altos. Um estudo mostrou que o fruto reduziu a glicemia em até 48% se consumido em jejum e não representa nenhuma toxicidade. Uma outra pesquisa relatou que a ingestão do suco da fruta diminuiu a taxa de glicose em 73% dos pacientes diabéticos que participaram desse estudo. Pesquisas mostram que aumenta a secreção da insulina do pâncreas, diminui a captação intestinal de glicose e aumenta a captação e utilização de glicose nos tecidos periféricos, indicando o seu efeito antidiabético. E a segunda planta é a pata de vaca, de nome científico Bauhinia forficata, que possui efeito antidiabético. Em uma pesquisa realizada com animais, concluiu que o tratamento do extrato aquoso com água da pata de vaca reduziu os níveis de glicose e contribuiu para a recuperação de peso nos animais tratados. Outro estudo com animais demonstrou que o tratamento por 7 dias com extrato aquoso e etanólico evidenciou uma redução significativa da hiperglicemia. O extrato aquoso reduziu a hiperglicemia em 60% e 64% no extrato etanólico e 42% e 55% no extrato aquoso, confirmando a sua atividade na redução dos níveis da glicose. E a decocção das folhas apresentaram uma melhoria no metabolismo de carboidratos, verificando menores níveis da glicemia. E a terceira planta é a oliveira, de nome científico Olea europaea, que possui atividade hipoglicêmica, ajudando a baixar os níveis de açúcar no sangue. Também ajudam a relaxar os vasos sanguíneos, causando a vasodilatação e a redução da pressão sanguínea. Um estudo com ratos machos observou uma redução significativa no peso corporal entre os animais diabéticos tratados e o grupo controle. Os animais tratados com oliveira mostraram uma melhora nos níveis de glicose. E esses resultados indicam a atividade antidiabética. Foi realizado também estudos toxicológicos que sugerem que a folha de oliveira é totalmente segura, mesmo em altas doses. E aí, gostou do nosso tema de hoje? Deixe nos comentários as suas dúvidas e sugestões. Ficarei feliz em poder ajudar. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe com sua família, com seus amigos, para que esse conteúdo possa ajudar mais pessoas a cuidarem da sua própria saúde de forma natural. Baixe o material em PDF com o conteúdo e as receitas de como preparar essas plantinhas. E deixe a natureza trabalhar ao seu favor e de sua família. E temos também um desafio para você nesse material. Comece hoje mesmo a cuidar da sua saúde e das pessoas que você ama. A sua saúde deve ser prioridade. Zele por ela. Meu muito obrigado. Agradeço por terem ficado até o final comigo e nos vemos em breve.